Olá, olá, meus amigos. Olá, olá, minhas amigas. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está hoje? Eu espero que muito bem. Eu me chamo Luciano Figueiredo, sou professor de Direito Civil e estou aqui com você hoje nessa revisão voltada para o Exame Nacional da Magistratura. Vamos ter uma abordagem muito bacana aqui nos nossos encontros, destacando temas do direito civil, temas do direito privado e verificando, inclusive, como esses temas foram recentemente cobrados na prova do Enem. O objetivo aqui é lhe capacitar para a sua prova, verificar esse tema que já apareceu ou temas que possam aparecer e verificar como a sua prova faz essa cobrança, qual é o nível de cobrança da sua prova, dando seguimento então a tratamento do tema prescrição. Eu lhe dizia no finalzinho do bloco anterior que há pretensões que são imprescritíveis. Isso. Nós temos pretensões que são imprescritíveis. Essas pretensões são relacionadas a direitos subjetivos, extrapatrimoniais e indisponíveis e que são manejados através de uma ação declaratória. Então, há pretensões que são imprescritíveis, pois relacionadas a direitos subjetivos, extrapatrimoniais e indisponíveis, que são manejados através de uma ação declaratória. Por exemplo, a minha pretensão, desculpem um pleonasmo, mas só para você compreender, que eu seja reconhecido como filho de meu pai. O meu pai já é meu pai faticamente, mas ele nunca me reconheceu juridicamente. Eu vou ter contra ele uma ação declaratória de reconhecimento de filiação. Como esse direito meu subjetivo ele é extrapatrimonial e indisponível, essa ação ela poderá ser manejada a qualquer tempo. Trata-se de uma pretensão imprescritível. Meus amigos, no mundo da vida real, no mundo do nosso dia a dia, geralmente os processos eles acabam resultando em soma de pretensões, tá? Então, não raro, uma mesma ação, um mesmo processo, ele tem pretensões a serem somadas. Um grande exemplo é a ação de reconhecimento de paternidade somada com a petição de herança. Então imagine que meu pai faleceu, ele nunca me reconheceu formalmente como filho dele antes de falecer, veio a óbito, e eu ajuizo contra ele então a ação de reconhecimento de paternidade acumulada com petição de herança. Eu quero ser reconhecido como filho de meu pai, é um reconhecimento de paternidade pós-mortem, e quero ainda participar do meu bolo, do meu quinhão hereditário. Aqui você vai ter que isolar as pretensões. O reconhecimento de filiação, o reconhecimento da paternidade, é uma pretensão imprescritível, pois relacionada ao direito subjetivo, extrapatrimonial, indisponível. Já a petição de herança, essa prescreve, afinal de contas, relacionada a um direito subjetivo, patrimonial e disponível, que é justamente a minha busca hereditária. É nesse sentido, inclusive, que se posiciona a jurisprudência nacional. É imprescritível o reconhecimento de filiação, mas não o é a petição de herança. Ok. Luciano, e essa petição de herança prescreve em qual prazo? Olha, o STJ vem trabalhando com o prazo geral da prescrição de 10 anos. E recentemente, em tema de repercussão geral, que foi o tema 1200 do STJ, se entendeu que esse prazo de 10 anos é contado do falecimento, tá? 10 anos contados do falecimento, ok? Fica ligado aí nesse tema que pode pintar em sua prova. Falando em prazos, é hora da gente então aprofundar sobre os prazos prescricionais. Vamos falar sobre prazo prescricional. E quando eu falo de prazo prescricional, eu me dirijo a dois artigos do Código Civil, artigos 205 e 206. O artigo 205 me traz o prazo ordinário, comum, regra geral, que é o prazo de 10 anos, tá? 10 anos. Então a prescrição
ela tem prazo de 10 anos quando a lei não tenha fixado prazo menor. Ok. Já o 206, do nosso Código Civil, me traz os prazos especiais, que variam de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. É interessante porque na leitura do artigo, a gente vê que o parágrafo 1º trabalha com prazo de 1 ano, parágrafo 2º, prazo de 2 anos, parágrafo 3º de 4 anos e parágrafo 4º de 4 anos e 5º de 5 anos. Assim setorizou o legislador. A prova pode cobrar prazos? Pode. Pode, aí não tem muito o que fazer. Você precisa ler e reler esses artigos para internalizar os prazos. Por exemplo, execução de aluguéis são 3 anos, reparação civil são 3 anos, cobrança de honorário de profissional liberal, esse é 5 anos, e assim segue. E assim segue. Então, sim, é possível que a prova cobre de você prazos, tá? Gente, esse prazo prescricional, quando ele começa a fluir, em regra, ele corre de uma só vez, de uma só levada. Então, iniciado o prazo prescricional, ele vai ser contado de uma só vez, ele vai ser contado em uma só levada, mas excepcionalmente, nós podemos verificar causas suspensivas, causas interruptivas e impeditivas do prazo prescricional. Eu vou começar abordando aqui as causas impeditivas e suspensivas do prazo prescricional, que estão entre os artigos 197 e 201. 197 a 201, todos do Código Civil. Meus amigos, percebam vocês que a gente trata junto a causa impeditiva com a causa suspensiva, porque a mesma causa que serve para impedir, ela serve para suspender. Isso aí. É a mesma causa. Então, a mesma causa que serve para impedir, ela serve para suspender. Daí porque o tratamento aqui é conjunto, daí porque o tratamento aqui ele é reunido. Professor, se a causa é a mesma, como é que eu faço para entender na minha prova se naquele caso concreto, naquela situação, essa causa está impedindo ou essa causa está suspendendo? Perceba, a causa impeditiva, ela é pré-existente ao nascimento da pretensão. Causa impeditiva, ela é pré-existente ao nascimento da pretensão e, por conta disso, ela impede o início da contagem do prazo, tá? Ela impede o início da contagem do prazo. Ao passo que a causa suspensiva, ela atinge o prazo em curso. E ao atingir o prazo em curso, ela suspende a contagem do prazo. Detalhe, a causa suspensiva, uma vez cessada, faz o prazo retomar o seu curso de onde parou. E não há limite de suspensão. Não há limite de suspensão. O prazo ele pode ser suspenso por diversas oportunidades, tá bom? Vamos entender o raciocínio aqui para você compreender com exemplo. Eu vou pegar a mesma causa para os dois exemplos, vou pegar a primeira hipótese aqui, ó. Não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. E a doutrina e jurisprudência entende também que isso se aplica entre companheiros durante a união estável. Beleza. Imagine você a seguinte situação. Imagine que eu sou casado, estou em minha casa assistindo televisão, minha esposa chega e fala: meu amor, me perdoe, mas fui estacionar o carro na garagem e por um lapso eu acabei colidindo em seu carro. Ora, no momento em que ela colide em meu carro, ela viola um direito meu, subjetivo, patrimonial, disponível, que é o meu carro. Eu terei contra ela uma pretensão de reparação civil. Vou ajuizar uma ação condenatória. Ocorre que, antes da pretensão nascer, eu já era casado com ela. Então, o prazo está impedido. Ele não vai fluir. Ele só vai começar a fluir quando o casamento acabar. E recorde-se você em casa que para o direito civil o casamento é um instituto transitório, né? Ou ele acaba com a morte ou ele acaba com o divórcio, tá bom? Então, quando o casamento acabar, a gente inicia a contagem deste prazo prescricional. Tá, beleza. Luciano, pega esse mesmo exemplo agora e aplica a causa suspensiva. Pego. Imagina que eu estou dirigindo na rua, sou solteiro, uma cidadã colide em meu carro, eu saio do carro chateado, olho nos olhos dela e me apaixono. E um ano depois a gente vem a se casar. Olha a situação.
Você tem o nascimento da pretensão, que foi na colisão, contou um ano e aí veio o casamento. E aí veio o casamento. Contou um ano e aí veio o casamento. Suspendeu o prazo. Imagine que eu passei com ela casado 5 anos. 5 anos de prazo suspenso. Quando vier o divórcio, o prazo retoma o curso de onde parou. Como o prazo da reparação civil prescricional é de 3 anos, faltavam apenas mais 2 anos para que nós tivéssemos aqui implementada a nossa prescrição. Então, na causa suspensiva, meu amigo, minha amiga, o prazo sempre retomará o seu curso de onde ele parou. Sempre retoma o curso de onde ele parou. Beleza? No mais, ter conhecimento das hipóteses, tem que fazer uma leitura, não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. A regra se aplica também entre companheiros durante a união estável. Pouco importa aqui o regime de bens, tá? Pouco importa. Também não corre prescrição entre ascendente e descendente durante o poder familiar, entre tutelado ou curatelado e seu tutor ou curador durante a tutela ou curatela, contra os incapazes do artigo 3º. Lembra comigo, incapaz do artigo 3º é o absolutamente incapaz. E no Brasil hoje, você viu comigo aqui nos blocos anteriores, no Brasil hoje, absolutamente incapaz é apenas o menor de 16 anos de idade, tá? Não corre também contra os ausentes do país em serviço público da União, estados ou municípios, contra os que se acharem servir nas Forças Armadas em tempo de guerra, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção, e quando o fato originariamente deva ser apurado no juízo criminal antes da respectiva sentença definitiva. Então imagina que houve um atropelamento, gerou uma persecução penal e uma indenizatória cível, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, ele apenas iniciará a sua contagem quando houver o trânsito em julgado da nossa decisão penal. É essa a linha de pensamento. Mas além de impedir ou suspender, é possível que eu tenha uma causa que interrompa. E aí, meu amigo, minha amiga, eu estarei diante da causa interruptiva. E aí, eu estarei diante da causa interruptiva. Tá, a causa interruptiva, ela vai atingir o prazo em curso e vai interromper a contagem do prazo. Luciano, o que é que significa afirmar que ela vai interromper a contagem do prazo? Significa afirmar que aquele prazo vai ter que ser novamente recontado do zero. Vai zerar o prazo e ele vai ter que ser novamente recontado do zero. Beleza. Justo por isso que o legislador civilista nos diz que a causa interruptiva só pode acontecer uma vez. Uma vez. Porque senão o prazo vai ficar zerando toda hora. Não dá para fazer isso. Só dá para interromper uma única oportunidade. Pouco importa, diz o STJ, se a causa é processual ou extraprocessual. Só dá para interromper uma vez. Só uma vez. E aí são as situações: despacho do juiz, ainda que incompetente, que ordene a citação se interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, protesto, protesto cambial, apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credor, qualquer ato judicial que constitui mora ao devedor, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do direito pelo devedor. São todas hipóteses em que você verificará aí uma causa interruptiva do prazo. E essa interrupção poderá se dar por qualquer interessado, Gente, fica atento ainda no diálogo existente entre causa suspensiva, causa interruptiva e obrigação solidária. Porque perceba, na hipótese de suspensão, artigo 201, em favor de um dos credores solidários, a obrigação só aproveitará os demais, a suspensão, perdão, só aproveitará os demais se a obrigação for indivisível. Então, se for suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, essa suspensão
ela só aproveitará aos demais se a obrigação for indivisível. Se a obrigação for indivisível. Beleza. Fica atento aí. Fica atento. E na interrupção, olha, a interrupção para um dos credores não aproveita aos demais. Como os dos codevedores, também não prejudicará os demais. Agora, se for credor solidário, aí aproveita. Se for devedor solidário, aí aproveita. Então a interrupção vai aproveitar sim na solidariedade, ok? A interrupção vai aproveitar sim na solidariedade, ok? Se for contra um dos herdeiros do devedor solidário, aí não prejudicará os demais, a não ser que a obrigação seja indivisível. E a interrupção contra o principal devedor prejudica o fiador. Então interrompe também para o fiador. Algumas observações finais sobre o tema prescrição para a gente avançar na decadência. Primeira observação, artigo 190 do Código Civil. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Luciano, o que é que eu devo entender por exceção? A exceção é quando você argue um direito em defesa. Um grande exemplo de exceção é a compensação. Porque na compensação, você está arguindo em defesa um direito de crédito. Pois bem, qual é o prazo prescricional disso? Meu amigo, minha amiga, pouco importa se você está arguindo o direito na inicial ou na contestação. O prazo prescricional, ele sempre vai ser o mesmo, tá? Então, pouco importa se é na inicial ou na contestação, prazo prescricional vai ser sempre o mesmo. Beleza. Segunda observação, artigo 93. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Então, prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Ok? Aqui fica atento na correlação com o processo civil. Para você arguir o tema no STJ, no STF, aí tem um requisito específico recursal, que é o pré-questionamento, tá? Então, para esse tema ser arguído no STJ, no STF, é necessário que você tenha ali o pré-questionamento. Tem que ser antes ventilado nos autos, ok? Terceira observação, contra relativamente incapaz e contra pessoa jurídica corre prazo prescricional. Lembre-se você que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Contra o relativamente incapaz, contra a pessoa jurídica, corre sim o nosso prazo prescricional. Quarta observação, a morte, artigo 96, a morte não é fato nem impeditivo, nem suspensivo, nem interruptivo da prescrição. Então a morte nem impede, nem suspende, nem interrompe o prazo prescricional. Então a prescrição iniciada contra uma pessoa continuará a correr normalmente em face dos seus sucessores. Ok? Vencido o tema prescrição, é momento de nos debruçarmos sobre o tema decadência. Então vamos falar agora sobre decadência ou caducidade. Professor, e o que é que eu devo entender sobre decadência? Olha, a decadência é a perda de um direito potestativo em virtude do passar do tempo, que é manejado através de uma ação constitutiva, seja esta ação positiva ou negativa. Então, a decadência é a perda de um direito potestativo em virtude do passar do tempo, manejado através de uma ação constitutiva, seja ela uma ação constitutiva positiva ou seja ela uma ação constitutiva negativa, tá? A negativa também é chamada de desconstitutiva, ok? Gente, o que eu venho a perder então na decadência
é um direito potestativo. E aí você se questiona em casa, né? Luciano, o que é que eu devo compreender como direito potestativo? O direito potestativo é aquele cujo elemento central é um poder, é uma potestas. Então, o direito potestativo é aquele cujo elemento central é um poder, cujo elemento central é uma potestas. O titular do direito potestativo, ele tem o poder de adentrar na esfera jurídica de alguém e submeter esta pessoa. Esse é o nosso direito potestativo. Gente, existem direitos potestativos que não têm prazo de exercício. Por exemplo, o meu direito de pedir o divórcio é um direito potestativo sem prazo de exercício. Eu posso requisitá-lo a qualquer tempo. Não há uma lei no Brasil dizendo, por exemplo, que depois de 10 anos de casado, eu usucapie a minha esposa ou meu marido e não poderei mais se divorciar. Não, não existe isso no Brasil. Eu posso requisitar o meu divórcio a qualquer tempo. O STJ recentemente, inclusive, entendeu que a partilha de bens decorrente do divórcio também pode ser requisitada a qualquer tempo, porque é um direito potestativo sem prazo de exercício. Olha lá, interessante. Porque se é condômino naquele patrimônio, essa partilha poderá ocorrer a qualquer momento. Agora, há direitos potestativos que têm prazo de exercício. Se você estiver diante de um direito potestativo que tem prazo para exercício, tenha certeza que este prazo ele é decadencial. Este prazo ele é decadencial, tá? Por exemplo, o meu direito de anular um negócio jurídico por vício de consentimento é um direito potestativo que se submete a um prazo de decadência de 4 anos. Prazo de decadência de 4 anos. Dito isso, vamos agora avançar ao que eu chamo aqui de observações correlatas entre prescrição e decadência. Um diálogo interessante entre prescrição e decadência. Vamos verificar aí as observações correlatas entre prescrição e decadência. A primeira observação correlata, artigo 192 do Código Civil, o prazo prescricional ele é sempre legal e não pode ser alterado pela vontade das partes. Prazo prescricional sempre legal e não pode ser alterado pela vontade das partes, ok? Ah, Luciano, lá no Código Civil está dito, por exemplo, que o prazo prescricional para cobrança de aluguéis é de 3 anos. Ah, eu vou colocar uma cláusula no meu contrato dizendo que é de 1 ano ou dizendo que é de 4 anos. Pode? Não, não pode. Prazo prescricional sempre legal e não pode ser alterado pela vontade das partes. A decadência é diferente. Por que a decadência é diferente? A decadência é diferente porque o prazo decadencial, ou a decadência, se você preferir, ela pode ser uma decadência legal ou ela pode ser uma decadência convencional. A decadência legal é aquela cujo prazo está estabelecido em lei. Olha, você viu comigo há pouco que os prazos prescricionais do Código Civil estão todos reunidos em 2 artigos, 205 e 206 do Código Civil. O que está fora disso aí é decadencial. O que está fora é decadencial. Há pouco eu dava um exemplo do 178 do Código. Prazo decadencial de 4 anos para anular negócio jurídico por defeito, erro, dolo, coação, lesão. É um prazo de decadência. Então qualquer prazo que você encontrar no Código Civil que estiver fora do 205 e 206, ele é decadencial. Um outro exemplo, o prazo para eu anular o negócio por ausência de vênia conjugal está no 1649, 2 anos. Prazo decadencial. Um outro exemplo, o prazo de 3 anos da retrovenda, que está lá por volta do 505 do Código Civil. Prazo decadencial. Decadências legais estabelecidas em lei. Mas além da decadência legal, eu posso ter a decadência convencional, voluntária. Esta estabelecida por um ato de vontade. Essa estabelecida por um ato de vontade. As partes, por ato de vontade, podem estabelecer um prazo de decadência. Por exemplo, imagine você uma garantia estendida. Então eu comprei lá um determinado eletrodoméstico e por uma questão de promoção ou porque eu paguei um valor a mais,
eu tenho uma garantia estendida. É um prazo de decadência convencional. Então a primeira observação correlata. Prazo prescricional sempre legal e não pode ser alterado pela vontade das partes. Prazo decadencial, esse pode ser legal ou convencional. Segunda observação correlata. Artigo 191 do nosso Código Civil. Você sabia que é possível a renúncia à prescrição? Muita gente boa tem dificuldade de entender isso. Veja só, a prescrição é uma matéria de defesa. Imagina que você ajuiza uma ação contra mim e eu, em defesa, arguo prescrição. Mas se eu não quiser arguir a prescrição e quiser pagar o preço, eu posso? Posso. É possível a renúncia à prescrição. Agora, a lei, ao tratar da renúncia à prescrição, me traz alguns requisitos importantes. Primeiro, que eu só posso renunciar ao que eu tenho. Então, para que eu renuncie à prescrição, a prescrição já tem que ter se consumado. Segundo, que essa renúncia não pode trazer prejuízo a terceiro. Obviamente, não é viável que essa renúncia traga nenhum tipo de prejuízo a terceiro. E além disso, essa renúncia pode ser expressa ou tácita. Eu posso colocá-la no processo expressamente, seu juiz, tá prescrito, viu? Mas vou renunciar. Ou eu posso simplesmente pagar a obrigação, quando eu estarei renunciando tacitamente. Tá, Luciano, mas fazendo a correlação e a decadência, ela admite renúncia? A resposta será depende. Depende por quê? Porque se a decadência for legal, artigo 209 do Código Civil, será nula a renúncia. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Já se a decadência for convencional, é plenamente possível que a parte a renuncie. Terceira observação correlata agora. Será que o magistrado de ofício pode conhecer da prescrição, pode conhecer da decadência? Olha, em relação à prescrição não há nenhuma dúvida. Artigo 487 do CPC. O juiz pode, de ofício, conhecer da prescrição. Fica atento porque quando o Código Civil foi publicado, ele só podia conhecer de ofício da prescrição para favorecer incapaz. Mas depois houve uma reforma legislativa, de maneira que, invariavelmente, ele poderá de ofício conhecer da prescrição. Tá bom. E da decadência? Será que ele pode conhecer de ofício? A resposta é depende. Depende. Se a decadência for legal, artigo 210 do Código Civil, ele deve conhecê-la de ofício. Agora, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o magistrado não poderá suprir a alegação. Então, decadência legal deve o juiz conhecer de ofício, é uma obrigação. Já a convencional, a parte a quem aproveita poderá alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o magistrado não poderá suprir com a alegação. Lembre-se novamente aqui, a observação já feita há tempos atrás, que para arguir temas no STJ e no STF, a matéria tem que ter sido pré-questionada. Ok? Temos ainda a última observação correlata. Veja só, você viu comigo hoje mais cedo que prazo prescricional ele pode ser impedido, suspenso ou interrompido. Prazo de prescrição se impede, se suspende, se interrompe. A dúvida que fica é, e o decadencial? Será que ele se impede? Será que ele se suspende? Será que ele se interrompe? Meus amigos, salvo disposição de lei em sentido contrário, salvo disposição legal em sentido contrário, a decadência não se impede, não se suspende, não se interrompe. Ok. Professor, e tem disposição de lei em sentido contrário? Tem sim. Artigo 207, 208, 195 e 198, inciso 1. Todos do Código Civil. O que é que eles dizem em conjunto? Não corre decadência em face de absolutamente incapaz. Não corre decadência em face de absolutamente incapaz. Gente, você pode carregar consigo para a sua prova
nos moldes do que nós já estudamos mais cedo, que na verdade, contra absolutamente incapaz não corre nem prescrição e nem decadência. Contra absolutamente incapaz não corre nem prescrição e nem decadência. Já contra o relativamente incapaz, correm as duas. Professor, esse assunto cai em prova? No Enem? Olha lá a questão. Jorge e Ana, locadores do apartamento, e Carlos, locatário. No contrato foi estipulado que o prazo para eventual pretensão de cobrança de valor do aluguel seria de 5 anos. Carlos e Ana, 6 meses antes do término da locação, iniciaram um relacionamento afetivo. Terminada a locação, Carlos deixou o imóvel, contraiu o matrimônio com Ana, sob o regime da separação total de bens, e passou a morar com ela em outro endereço. Carlos entregou as chaves do apartamento para Jorge, mas deixou de pagar o último mês do aluguel. De forma a não criar embaraços familiares, Jorge e Ana não cobraram débito de Carlos. Passados 6 anos do casamento, o casal se divorciou e Jorge pretende reaver o valor devido por Carlos. Sobre a pretensão de Jorge, assinale a alternativa correta, a linha A. Encontra-se prescrita, pois o prazo de 3 anos, além de não poder ser alterado, já se esgotou. Verdadeiro. Prazo para cobrança de aluguéis, 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. E, além disso, o prazo prescricional, artigo 192, ele não pode ser alterado pela vontade das partes. Prazo prescricional é sempre legal e não pode ser alterado pela vontade das partes. Ok? A linha B é exigível, uma vez que o prazo decadencial de 5 anos não expirou, assertiva completamente falsa. Primeiro, que o prazo é de prescrição, não é de decadência. E segundo, que ele não é de 5, mas sim de 3 anos. C não é mais exigível, pois o prazo de 5 anos previsto no contrato já se esgotou. Falso, porque o prazo não seria de 5 anos. D, decaiu. Falso, porque o prazo é prescricional. E, permanece exigível, pois o casamento de Ana é motivo de suspensão da prescrição. Vamos entender isso aqui? Jorge e Ana são os locadores de um apartamento e Carlos o locatário. Então, olha lá, Jorge e Ana estão aqui como locadores e Carlos como locatário. 5 anos para pretensão de cobrança estabelecido no contrato, mas são 3. Carlos e Ana, 6 meses antes do término da locação, iniciaram um relacionamento afetivo. Terminada a locação, Carlos deixou o imóvel e contraiu matrimônio com Ana, sob o regime da separação total, e passou a morar com ela em outro endereço. Carlos entregou as chaves para Jorge, mas deixou de pagar o último aluguel. De forma a não criar embaraço, Jorge e Ana não cobraram débito de Carlos. Passado 6 anos do casamento, o casal se divorciou e Jorge pretende reaver o valor devido por Carlos. Não interrompe, gente, porque o casamento não suspende, né? Porque o casamento foi entre Carlos e Ana. Obviamente, se a obrigação é divisível, essa suspensão não se aplica a Jorge na forma do artigo 201 do Código Civil. Então, não houve suspensão do prazo, tá bom? Para Jorge. E a cobrança é de Jorge. Então, a assertiva é, a linha E também está incorreta. Meus amigos, encerramos o 5º bloco e a gente já avança para o nosso 6º e último bloco e a gente vai ter um esquema novo. Segura aí, é 1 minuto só. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso 6º e último bloco da sua revisão para o Exame Nacional da Magistratura. E a gente inicia esse bloco com um novo material que já está aí disponível para você, tratando do tema, olha aí na sua tela, não perca as contas, é o tema de número 8, promessa de recompensa, que se insere naqueles chamados atos unilaterais. A promessa de recompensa, como o nome mesmo diz, é quando você promete recompensar a outrem por uma determinada conduta. Imagine você que eu tenho um cão de estimação e ele fugiu de casa. Eu então saio afixando cartazes lá na minha vizinhança, colocando a foto do meu cachorro, meu nome, meu telefone e dizendo que quem aparecer com aquele cachorro eu vou pagar R$300. O que é isso, né? Sob o ponto de vista do direito, sob o ponto de vista técnico. Eu estou aqui diante de uma promessa de recompensa. Tema que merece tratamento legislativo. Perceba você que o Código Civil, lá no artigo 854,
nos diz que aquele que por anúncio público se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenha certo serviço, contrai obrigação conforme o prometido. E aí a pessoa que executar esse serviço, que desempenhar esse serviço ou atingir essa condição, poderá sim exigir a recompensa, ainda que o execute, olha que interessante, sem interesse na recompensa. Então, se chega lá alguém com meu cão de estimação, vai ter a possibilidade de exigir de mim aquela recompensa e eu passarei, portanto, a ser obrigado a pagar aquele valor. Mas, Luciano, vem cá. Imagina que você fez a promessa de recompensa, só que você mudou de ideia. Você resolveu revogá-la. Será que você pode revogar essa promessa de recompensa? Sim, é possível. Artigo 856 do Código Civil. Antes de prestar o serviço ou preenchida a condição, o prometente poderá revogar a promessa, desde que dê a mesma publicidade e se houver assinado prazo para execução, aí já era. Não poderá renunciar ou revogar, melhor dizendo, durante aquele prazo. Então, se eu coloquei lá a foto do meu cachorrinho com a recompensa e não dei prazo, eu posso revogar a recompensa desde que eu dê a mesma publicidade, né? Vou sair afixando cartazes também nos mesmos locais, dizendo que eu fiz a revogação. Agora, se eu coloquei um prazo, dizendo que quem aparecer com o meu cachorro até 10 dias eu vou pagar a recompensa, aí se entende que eu abri mão. Aí se entende que eu abri mão do direito de revogação, porque eu criei nas pessoas a expectativa de que aqueles 10 dias seriam respeitados. Professor, e se mais de um indivíduo tiver executado o ato, né? Imagine que mais de um indivíduo tenha executado o ato. Aí vai ter direito à recompensa o que primeiro executou. Então, se mais de um indivíduo tiver executado o ato, vai ter direito à recompensa quem primeiro executou. Mas, Luciano, e se a execução tiver sido simultânea? Olha lá. Se a execução tiver sido simultânea, a cada executor tocará quinhão igual da recompensa. A cada executor tocará quinhão igual da recompensa. Tá. Mas, professor, e se a recompensa for um bem indivisível? Imagine que você prometeu dar em recompensa um cão de estimação. E aí? O bem é indivisível. O que fazer neste caso se mais de um executor simultaneamente cumpriu a recompensa? Neste caso haverá um sorteio. O sorteio. E aquele que ficar com bem terá que indenizar o outro em relação ao quinhão. Então, se o cachorro dado em recompensa vale R$500 e duas pessoas executaram concomitantemente, no sorteio, se o cachorro ficou com a pessoa A vai ter que pagar R$250, metade a pessoa B. Meus amigos, nada impede, obviamente, nada impede que essa recompensa seja arbitrada num concurso público aí. Concurso público no sentido de que uma notícia pública, tá? Tem problema algum. E aí, para valer, vai ter que ter fixação de prazo, ok? Vai ter que ter fixação de prazo e seguirá a lógica há pouco delineada para você. As obras de artes nos concursos do artigo antecedente ficam pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa. Ok? Luciano, vem cá. Esse tema promessa de recompensa pinta na prova do Enem? Olha aí na sua tela. Questão do Enem. Soraya, depois de 1 ano e 7 meses de estudos e pesquisas, perdeu sua dissertação de mestrado praticamente pronta em razão de um grave problema em seu computador. Desesperada com a aproximação do prazo final para a apresentação do trabalho, que lhe daria o título de mestre em economia, divulgou em uma rede social que pagaria a quantia de R$1.000 a quem conseguisse desenvolver um programa apto a restaurar o arquivo nos 7 dias subsequentes. Olha lá, ela fez uma promessa de recompensa e vinculou a um prazo certo, ok? Os técnicos começaram a trabalhar, empreendendo grandes esforços de tempo e técnica. Gustavo obteve a solução primeiro.
no quinto dia, após a promessa, comunicando a Soraya do fato. No entanto, Marcelo e Caio conseguiram solucionar o problema respectivamente no sexto e sétimo dia. E por isso também procuraram Soraya para receber a quantia por estar dentro do prazo estipulado. Sobre a situação hipotética narrada, assinale a alternativa correta. O que fazer? Porque os três executaram dentro do prazo. Olha, neste sentido, todos devem receber, porque todos executaram dentro do prazo, havendo a divisão da quantia prometida. Perfeito, perfeito. Será que é isso mesmo? Não, a assertiva está equivocada. Olha aí, eu fazendo você cair na pegadinha. Fora! Você viu comigo, meus amigos, você viu comigo que se mais de uma pessoa executar a promessa, receberá quem primeiro executou a tarefa. Assertiva B de bola. Olha lá, vem comigo aqui só para lembrar de vocês aqui, ó. Só para lembrar de para vocês aqui a redação do artigo 857. Se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro executou. A divisão só se dá se a execução for o quê, gente? Simultânea, o que não foi o caso da questão. Perceba você que na questão, Gustavo achou a solução primeiro e os outros posteriormente, no sexto e sétimo dia. Então quem recebe todo o valor é Gustavo, a linha B. Letra C. Por ser negócio jurídico unilateral, Soraya deve indicar quem deve receber a quantia dado que Gustavo, Marcelo e Caio executaram a tarefa no prazo estipulado. Falso. A lei traz o critério de desempate aí. O critério de desempate é aquele quem executou primeiro. A linha D, Soraya deve pagar R$1.000 a cada um dos três. Falso também, né? Porque a recompensa ao invés de 1.000 viraria 3.000. A linha E, Gustavo deverá receber metade da quantia por ter executado a tarefa primeiro, e Marcelo e Cláudio devem dividir outra metade por ter executado a tarefa depois, mas ainda no prazo. Assertiva igualmente está equivocada, incorreta. Então, resposta correta, letra B de bola. Vencida a promessa de recompensa, avanço agora ao tema de número 9. Vou falar de imputação ao pagamento. Imputação ao pagamento, que está dentro das formas especiais de pagamento, tá? Formas indiretas ou especiais de pagamento, estou dentro do direito das obrigações. Então vamos tratar de imputação ao pagamento, forma especial de pagamento, forma indireta de pagamento, estou dentro do direito das obrigações. E lembre-se você que no direito obrigacional eu tenho o pagamento direto. O que é que eu entendo por pagamento direto? É quando se efetiva através do cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento voluntário da obrigação, esse é o pagamento direto, e tenho do outro lado o pagamento indireto. E quando é que se notabiliza o pagamento indireto, ou formas especiais de pagamento? Nos traz a lei as hipóteses: consignação e pagamento, imputação a pagamento, remissão, pagamento por subrogação, confusão, novação, olha aí quantas situações, né, tratadas na norma. A imputação ao pagamento está, portanto, dentro desse contexto das formas indiretas ou especiais de pagamento. Mas o Luciano, vem comigo na tela, o que é essa imputação ao pagamento, né? O que é essa imputação ao pagamento? Quando é que eu verifico essa imputação ao pagamento, Luciano? Olha, a problemática da imputação ao pagamento, ela se notabiliza quando você verifica a presença de um devedor que tem vários débitos para com o mesmo credor. Então imagine que eu, Luciano, peguei 5 empréstimos com Caio. Eu, Luciano, peguei 5 empréstimos com Caio. Eu tenho vários débitos em relação a Caio. E imagine que eu fiz um determinado pagamento. Eu estou quitando. Qual dos 5 empréstimos? É esta a problemática que se discutindo aqui, que aparece na situação da imputação ao pagamento. Qual dos 5 empréstimos aqui eu estou a quitar? Esta situação. Qual pagamento eu devo imputar? Como é que funciona? Quem imputa? Veja só, quando a gente fala então da imputação ao pagamento, a gente tem que ter em mente que o legislador civilista nos traz 3 situações de imputação ao pagamento. Situações preferenciais. Primeiro, quem deve fazer imputação ao pagamento é o devedor.
Artigo 352 do Código Civil. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento, se todos são líquidos e vencidos. Então, se eu tenho 5 débitos para com Caio, quando eu realizo o pagamento, eu devo indicar a Caio, dentro desses 5 débitos, qual deles eu estou a quitar, qual deles eu estou a pagar. É essa a sistemática. Tá. Primeira via, então, o devedor vai imputar o pagamento. Pô, Luciano, imagina que o devedor pagou e não imputou. Ele pagou e não fez a imputação. Tá. Se o devedor não fez a imputação, abre-se a segunda possibilidade. Segunda possibilidade, o credor, ao receber o pagamento, ao dar a quitação, deve realizar a imputação. Artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provado haver ele cometido violência ou dolo. Então, primeiro, o devedor, quando paga, imputa a dívida que está pagando. O devedor pagou e não imputou a dívida que está pagando. O credor, então, ao receber o pagamento, faz a imputação. Luciano, imagina que o credor recebeu o pagamento e também não imputou. Tá. Aí eu vou para a terceira situação, que é a chamada imputação legal. A lei, então, estabelece critérios para essa imputação. A lei, então, estabelece critérios para essa imputação. Quais são os critérios? Olha, se houver capital e juros, primeiro quita os juros e depois o capital. Então, se eu tenho capital e juros, principal e acessório, primeiro quito os juros, que é o acessório, para não gerar, né, os juros sobre juros, ok? E depois o capital, ok? Segundo critério, primeiro se quita as dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Ok, dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Luciano, e se todas as dívidas são líquidas e vencidas ao mesmo tempo? Aí você imputa na mais onerosa. Ok. Então, primeiro critério, se eu tenho capital e juros, primeiro eu quito os juros, para depois chegar no capital. Segundo critério, se eu tenho dívidas líquidas e vencidas, eu vou imputar primeiro nas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Terceiro, se todas as dívidas líquidas e vencidas venceram ao mesmo tempo, eu vou imputar na mais onerosa. Essa é a imputação legal. É interessante observar que o legislador não nos traz, repito, não nos traz solução se todas as dívidas são líquidas vencidas ao mesmo tempo e de onerosidade igual. Não tem solução legislativa para essa situação. A doutrina defende aqui que aí nessa situação a imputação deve quitar proporcionalmente cada uma das dívidas. É o posicionamento do professor Álvaro Vilaça, que costuma ser adotado nos manuais de direito civil, inclusive no meu, tá? Mas é uma saída doutrinária, ok? Luciano, imputação ao pagamento cai em prova? Vem comigo na tela. A farmácia A limitada e a drogaria B limitada mantêm entre si conta corrente oriunda da venda de medicamentos de uma para outra. Quando o cliente não encontra um remédio em uma, a outra fornece e vice-versa. Pactuam que, no último dia útil de cada mês, o saldo devedor deve ser quitado em espécie, sob pena de juros de mora de 0,5% no primeiro mês de atraso e 1% nos meses subsequentes. Acordaram, por fim, que cada saldo devedor não pago seria independente em relação a eventuais outros. Nos últimos 2 meses, a drogaria B Limitada teve problema de caixa e não conseguiu quitar os 2 débitos que se acumularam. No entanto, mesmo após o vencimento da segunda dívida, conseguiu entregar certo valor à farmácia A Limitada, cujo montante foi suficiente para um dos débitos e parcialmente para o outro. Ante a ausência de oposição da farmácia A, é correto dizer que o valor entregue, a linha A quitou o débito mais antigo, a linha B nada quitou ante a ausência de recibo,
A linha C, quitou o débito mais oneroso. A linha B, quitou ambos os débitos. A linha E, não quitou, pois o valor não foi integral. A resposta correta é a linha A, quitou o débito mais antigo. São os 3 critérios de desempate. Lembram lá? 3 critérios de desempate na imputação legal. Se o devedor não fez a imputação ao pagar, o credor não imputou ao receber, temos imputação legal. Primeiro juros e depois o capital, primeiras mais antigas em detrimento das mais recentes e primeiras mais onerosas em detrimento das menos onerosas. Analisando a questão, a gente verifica que o critério de desempate tenderá aqui à quitação da mais antiga. É porque a mais antiga, a gente acaba acumulando também mais juros e se tornando, obviamente, um ônus, entre aspas, maior ao longo do tempo. Ainda que ela não seja mais onerosa do que a outra, em virtude do tempo, ela se torna um ônus maior. É assim que raciocina o nosso legislador. Pois bem, vamos avançando para o nosso tema de número 10. Olha quantos temas a gente está tratando no curso. Tema de número 10, vamos falar um pouquinho sobre teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão, estou em contratos. Artigo 478 do Código Civil. E a primeira pergunta que se coloca é: quando é que eu verifico a minha teoria da imprevisão? Quando é que eu verifico a teoria da imprevisão? Olha, a teoria da imprevisão, ela se configura quando da ocorrência de um fato novo. Se você quiser pode chamar o fato de superveniente também, alguns autores chamam, tá? Então, um fato novo, ou se você quiser colocar entre parênteses superveniente, imprevisível e extraordinário. Então, fato novo, imprevisível, extraordinário, que atinge a base econômica, ou alguns autores chamam também a base objetiva, de um contrato comutativo e de duração. Então, fato novo, se você preferir superveniente, imprevisível, extraordinário, que atinge a base econômica, ou se você preferir a base objetiva, de um contrato comutativo e de duração, gerando onerosidade excessiva para uma das partes e extrema vantagem para a outra. Onerosidade excessiva para uma das partes e extrema vantagem para a outra. É aqui que a gente verifica a nossa teoria da imprevisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, a teoria da imprevisão acaba nos trazendo um conceito extremamente técnico, com algumas expressões que você precisa se recordar para a sua prova e para o seu dia a dia. A primeira delas é lembrar o que é um contrato comutativo. Gente, o contrato comutativo é aquele contrato oneroso e bilateral. Contrato comutativo é aquele contrato oneroso e bilateral no qual as partes conseguem previamente verificar o custo-benefício da avença. Contrato oneroso bilateral em que as partes previamente conseguem verificar o custo-benefício da avença. Este é o nosso contrato comutativo. Professor, me dá um exemplo para eu entender. Imagina que você está andando em um shopping center e você viu uma roupa na vitrine de uma loja. E lá tem a roupa e tem o preço atribuído a ela. Você olha para a roupa, olha para o preço, olha para o preço, olha para a roupa e se pergunta: será que ela vale o quanto custa? Você está diante de um contrato comutativo. Você consegue previamente verificar o custo-benefício do contrato. Beleza? O contrato comutativo, ele se difere, para você se recordar em casa, ele se difere do chamado contrato aleatório. Porque o contrato aleatório é aquele que tem uma alea, um fator de variação, um fator de sorte. Então, o contrato aleatório tem uma alea, tem um fator de variação, tem um fator de sorte. Contrato de seguro, por exemplo, é recordado por muitos doutrinadores como contrato aleatório. Você paga o seguro, mas você não sabe o quanto você vai usar. Então, ele tem uma alea, tem um fator de variação, ele tem um fator de sorte. Teoria da imprevisão, regra geral, se aplica a contratos comutativos. Regra geral.
ok? Mas esse contrato comutativo tem que ser um contrato de duração. O que é um contrato de duração? É um contrato que dura no tempo. E aí ele pode ser de execução diferida ou de execução continuada. Então, o contrato de duração, ele dura no tempo. Pode ser de execução diferida ou de execução continuada. O diferida é aquele cuja execução é postergada no tempo, mas ele se executa de uma vez só. Então, lhe vendo meu celular hoje, você assinou o contrato de compra, eu lhe vendi meu celular, mas ficou acertado que eu vou lhe entregar o celular e você me pagar o preço daqui a 7 dias. É um contrato de execução diferida. No 7º dia, você paga o preço e eu lhe entrego o aparelho. Vai ser executado em um único instante, mas daqui a 7 dias. Ou eu posso ter um contrato de duração continuada, que é o trato sucessivo. É aquele que se renova no tempo. Uma locação, por exemplo, em que mês a mês se paga o aluguel e se tem a fruição do bem. Perceba você que para haver a incidência da teoria da imprevisão, o contrato tem que durar no tempo. Ele não pode ser um contrato instantâneo. Por que isso? Porque você vai ter que ter incidência de um fato novo, superveniente, extraordinário e imprevisível. Para você ter incidência de um fato novo, superveniente, extraordinário e imprevisível, que atinja aquele contrato, você vai ter que ter um contrato que dure no tempo. E esse fato novo vai atingir a base econômica, a base objetiva do contrato, e vai gerar onerosidade excessiva para uma das partes e extrema vantagem para a outra. Onerosidade excessiva para uma das partes e extrema vantagem para a outra. Pois bem, verificada a teoria da imprevisão, quais são as consequências jurídicas dela? Basicamente, são duas as consequências jurídicas. Das duas, uma, ou vai ter a revisão, ou vai ter a resolução do contrato. Ou vai ter a revisão, ou vai ter a resolução do contrato. Qual é o detalhe? O detalhe é que para revisar, artigo 479 do Código Civil, para revisar, o réu tem que concordar. Então, para revisar, o réu tem que concordar. Então, é necessária a concordância do réu. Ah, Luciano, fala sério, o réu não vai concordar em revisar, em readequar esse negócio. Tudo bem, se ele não concordar, diz o artigo 478, o caminho, então, vai ser a resolução do negócio. Se ele não concordar, a saída vai ser a resolução do negócio. Gente, seja revisando ou seja resolvendo, o Código Civil no 478 nos recorda que os efeitos da decisão retroagirão à data da citação. Então, seja revisando, seja resolvendo, os efeitos da decisão retroagirão à data da citação. Fica atento, citação é uma pegadinha usual em prova. Alguns exemplos de imprevisão. Primeiro, um exemplo da década de 90, que foi a alta do dólar. A economia brasileira, quando foi instituído o Plano Real, era dolarizada. O governo federal segurava a ideia de que R$1 valia um dólar valia R$1, ok? E aí a inflação estabilizou, etc. O tempo foi passando e aí um belo dia o governo brasileiro deixou o câmbio voltar a atuar como mercado. Foi verificar a força do real frente ao dólar. E se descobriu naquele dia que para se comprar um dólar se precisava quase de R$3, né? O que acontece? Haviam vários contratos que estavam atrelados a dólar. Financiamento imobiliário, financiamento de carro. Então o sujeito comprou uma casa financiada, devia 200 mil, o índice de reajuste era o dólar. E aí, meu amigo, no dia que o dólar virou 3, a dívida de 200 foi para 600 mil. E o STJ reconheceu aqui a imprevisão. Fato novo, superveniente, imprevisível, extraordinário, que atingiu a base econômica objetiva daquele contrato, gerando onerosidade para uma das partes e extrema vantagem para a outra. Tivemos mais recentemente a pandemia e o lockdown e várias decisões aplicando revisão de aluguel de imprevisão por conta do lockdown na pandemia da Covid-19.
fato imprevisível, superveniente, extraordinário, atingiu o contrato, pessoas que tinham lojas em shopping não conseguiam vender, estava fechado, né? E por conta disso se impôs a revisão daquele contrato, tá? Então fica atento. Gente, se aplica a teoria da imprevisão a contratos gratuitos? Será? O 480 me diz que sim. Sim. Se ficar muito oneroso, sim. Imagine que eu me comprometi a entregar uma cesta básica em uma determinada comunidade, 30 cestas básicas a cada bimestre, só que aí houve uma grande cheia de um rio lá, que era o local que acessava, e está inacessível a entrega. Ficou extremamente oneroso. Posso revisar a obrigação? Posso. Posso aplicar em previsão até a resolução? Posso sim. Então é viável sim que se aplique aí a teoria da imprevisão nessas hipóteses, tá? Meus amigos, fazendo um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, fica ligado porque lá no CDC não se acolhe a teoria da imprevisão. Lá no CDC, artigo 6º, inciso 5, o que se tem é a teoria da onerosidade excessiva, que é igualzinha à teoria da imprevisão, mas com uma mudança extremamente importante. Qual é? O fato não precisa ser imprevisível. Olha lá. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor não se exige a imprevisibilidade do fato, pelo que é mais fácil a gente realizar a revisão do negócio. Para além disso, lá no CDC, o magistrado poderá revisar até de ofício, não é? Por conta da legislação mais protetiva. Eu não vou precisar da concordância do réu. Professor, esse assunto aí da teoria da imprevisão, ele cai em prova? Vem comigo. Olha aí a prova do Enem. Oswaldo celebrou um contrato com prazo de vigência de 6 meses, pelo qual se comprometeu a vender tomates que produz por R$ 3,00 o quilo para o mercado local, devendo entregá-los toda segunda-feira de manhã. Passado 2 meses de execução regular do contrato, Oswaldo entendeu que o contrato se tornou injusto, pois houve significativa alta do valor do tomate em razão de pragas que atingiram os produtores da região. Diante disso, pretende a resolução por onerosidade excessiva. E aí vamos ver o que é que está certo e o que é que está errado. 1. A pretensão de Oswaldo somente poderá ser acolhida se a alta no valor do tomate em razão das pragas que atingiram os produtores da região for considerada um acontecimento imprevisível no momento da contratação. Verdadeiro. Verdadeiro. Porque para ter incidência do 478, eu preciso de um fato superveniente, imprevisível e extraordinário. Essa praga era imprevisível ou ela acontecia ciclicamente? Tem que se verificar. 2. Ainda que o pedido de Oswaldo tenha sido de resolução do contrato e não sua revisão, o mercado pode evitar a extinção do negócio, oferecendo-se aumentar equitativamente o preço pago pelos tomates. Verdadeiro. 479. O réu poderá concordar com a revisão do negócio, sem problema algum. 3. O fundamento para Oswaldo pretender a resolução é seu direito básico como consumidor, o que implica na revisão de cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Falso, Oswaldo não é consumidor, ele é fornecedor de tomate para o mercado, que não é destinatário final, né? É inclusive aquisição intermediária para venda para o consumidor final. Então, assertiva equivocada. Nessa linha de pensamento, a resposta correta foi a letra B de bola. Meus amigos, encerro por aqui hoje, muitos temas de direito civil, essa dobradinha teoria e prática, na verdade, visitamos o assunto, fizemos revisão teórica, vimos a legislação, doutrina, jurisprudência e resolvemos a questão de prova, para você verificar como a tua prova, o teu exame nacional da magistratura, vem cobrando os assuntos. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso curso aqui, tá? Esses são os meus contatos nas minhas redes sociais. Eu uso efetivamente o meu Instagram, tá? Que tá aqui, ó. Vou até marcar para vocês. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. É o @Luciano Lima Figueiredo. E sobre indicação bibliográfica para você que se prepara para o Exame Nacional da Magistratura e via de consequência para a prova da magistratura, eu deixo duas. O meu manual volume único, e essa edição tá velha, é porque a nova tá lá fora, eu não vou sair aqui no meio da aula para pegar, tá? Mas só para você saber qual é o livro, você encontra na editora Juiz Pódio, a capa é toda amarela,
coleção Dizer o Direito, tá? Um volume único de Direito Civil, nessa pegada da aula, conciso, porém verticalizado, abordando doutrina, jurisprudência, trazendo aí como os temas vêm sendo cobrados em prova. Enfim, dá um confere, tenho certeza que você vai gostar. E se você quer algo mais texto legislativo, dá um confere no meu Código Civil Comentado e LINDB, também da editora Juspódio, escrito com o professor Cristiano Chaves e Wagner Inácio, tá bom? São as minhas duas indicações para você. Espero do fundo do meu coração que o próximo Exame Nacional da Magistratura seja o seu exame e que você siga firme até a aprovação. Eu estarei de mãos dadas junto contigo. Um beijo, um abraço, fique bem e até mais.